Boa noite a todos. Meu nome é Ângela. Estou aqui mais uma quarta-feira para que a gente possa estudar um pouquinho o Espiritismo, onde a gente pode ter um encontro bem gostoso, tá bom? Nós sempre estamos fazendo os lembretes que esse nosso encontro de quarta-feira, ele é bem informal. A gente está aqui para estudar. Quem participar pode fazer perguntas dentro do que a gente puder responder. Nós estamos aqui para fazer as respostas que forem necessárias. Eu faço parte do grupo de estudos espíritas Amor e Paz, aqui de Atibaia. E a gente convida todos e é muito bom a gente poder falar um pouquinho do Espiritismo e trocar um pouquinho de ideia. Lembrando, a nossa casa já está funcionando. Nós estamos com atendimento presencial às terças-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 20 horas e aos sábados às 15 horas. Então, dentro de todos os requisitos necessários para que a gente não tenha nenhuma contaminação, toda a segurança, nós já estamos fazendo os nossos evangelhos e estamos também fazendo o nosso passe coletivo, aonde conforta bem o nosso coração. Antes da gente se preparar, eu queria dar um recadinho, né? Ontem, quando eu fiz o evangelho lá na nossa casa espírita, onde a gente sempre está gravando também para chegar a mais número de pessoas, eu esqueci de pôr para gravar. E eu estava já falando empolgada quando eu percebi que não estava sendo gravado. Então vocês vão pegar um pedacinho começado, mas eu acho que deu para ficar todo o conteúdo. Eu acabei não cancelando tudo, porque eu achei que o restante do conteúdo foi positivo. Tá bom? Boa noite, Toninha, muito bom ver você. Vamos fazendo a nossa preparação, então? Vamos serenando o coração, acalmando o nosso corpo, o nosso espírito, respirando, agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui neste minuto de reflexão, pedindo à equipe de Jesus e à equipe de Razim que nos facilite todo o entendimento e que nos ampare para que nós possamos dialogar, para que nós possamos ouvir, aprender um pouquinho mais. Assim seja. Eu peguei o Livro dos Espíritos, gente, porque eu acho assim que é uma bula, né? um norte para nós que somos espíritas, o Livro dos Espíritos. E eu fui atrás de um tema que fala aqui das penas futuras, penas e gozos futuros, por causa de uma pergunta que me fizeram essa semana. Uma pessoa veio para mim e perguntou assim: Ângela, vocês espíritas têm uma mania de falar sobre karma e falar sobre acertos futuros. Para quem não acredita nisso, fica mais fácil, porque o que eu acredito é assim: nós somos eternos, vamos morrer, porém, se nós nos arrependermos na hora da morte dos nossos erros, nós seremos salvos. E aí cai naquela situação da extrema-unção, né? Que a pessoa chega e fala: se arrepende de todos os erros que cometeste. A pessoa ali no leito de morte fala: me arrependo. Então você estará salvo e está perdoado. Tudo bom, Diná? Mas eu coloquei para ela que seria muito fácil, né? Eu também gostaria demais de acreditar nisso, que eu poderia ter uma vida de enganos, né? Às vezes enganos conscientes, às vezes nem tanto. E depois, na hora da minha morte, se eu tiver tempo, né, de receber uma extrema-unção. Tudo bom, Marisa?
eu seria perdoado. Não é legal? Agora, eu fico pensando assim, e se eu morrer de um acidente? Quando pá, foi. Vai ter tempo de fazer uma extrema-unção, de eu me arrepender dos meus pecados, de alguém falar que eu tô salvo. Então, é muito bom se a gente pudesse acreditar realmente que tudo que eu fizer na contramão da lei de Deus terá uma relevância, não terá peso nenhum na hora da minha morte, se eu me arrependo de tudo que eu fizer. Só que o Espiritismo nos fala e refala da ação e reação. E ela nos mostra que todas as dores do mundo, principalmente as mais acentuadas, né, que a gente vê aquela encarnação tão dolorosa, né, tão sofrida, e a gente fica procurando explicação, e a única explicação seria ação e reação. E aí é onde que a gente vai falar. Então, para que o arrependimento? Foi aonde que eu vim buscar no Livro dos Espíritos sobre esse tema do arrependimento das nossas faltas. Oi, Sarinha, tudo jóia, linda? Aqui tá. Expiação e arrependimento. O número da lição, da pergunta é 990. E ela diz assim: o arrependimento tem lugar no estado corpóreo ou no estado espiritual? Quer dizer, a gente só se arrepende depois de desencarnar, só esse que tem valia, ou o antes também. E ele diz assim, que o arrependimento, ele é uma posição de um grande benefício. Se no plano espiritual tem um peso, ainda encarnado tem outro peso. Então nós vamos falar de um e de outro. Oi, Adriano, tudo bom? Aqui ele fala, se nós no plano espiritual chegarmos e vamos fazer o balanço das nossas provas, porque inevitavelmente nós podemos viver nos enganando uma vida inteira, né? 1, 2, 3, fazendo que não é com a gente, fazendo que nós não temos nenhum acerto, nenhuma evolução a melhorar, a fazer, a progredir, a trabalhar. A gente pode tentar se enganar. Tem gente que diz assim, olha, Ângela, eu fiquei sabendo que essa é a minha última encarnação aqui na Terra, porque eu já atingi a angelitude. Eu falo, que legal, né? Muito bom para você. Eu não atingi ainda, eu tenho plena consciência dos meus erros, das minhas falhas, e sei que para mim poder avançar estágio, eu ainda preciso caminhar bastante, mas cada um é cada um, né? Nesse sentido, se eu tenho a consciência de chegar no plano espiritual e vou passar pelaquela perturbação pós-morte, aí vou ser chamada ali, Ângela, como é que foi aí a tua existência, né? O que você acha que foi produtivo? O que você acha que não foi tão produtivo? Eu, lógico, né, vou dizer assim, que foi maravilhoso, que eu fiz tudo que eu podia, que eu fiz o melhor que eu podia, que eu tentei o máximo que eu podia. Não deu muito certo, né? Tem algumas coisinhas que ficou ali e tal. E aí, eu vou olhar a proposta que eu fiz, né, para reencarnar. Então, você fez tudo ali e tal. Então, vamos ver ali qual foi a sua programação para reencarnar? E aí, gente, não tem como a gente fugir muito da situação. Eu vou olhar essa proposta e eu não cumpri. Eu vou olhar outra, eu fiz pela metade. Eu vou olhar outra, essa eu fiz. Então, eu tenho primeiro que acreditar, aceitar que eu não cumpri. Não é aquela situação que para você corrigir um defeito, primeiro você precisa falar para você mesmo e bem alto, eu tenho esse defeito? Que a gente fala assim, eu sou egoísta, né? Não, eu sou um pouco egoísta, Às vezes eu sou egoísta, Se alguém perguntar, não, eu escorrego de vez em quando. Não, eu preciso falar para mim.
Você é egoísta. Eu preciso me pegar nas atitudes egoístas e olhar, isso aqui, Ângela, é uma atitude egoísta. Porque se eu não partir desse princípio, eu não tenho como arrepender do que eu faço. Não tenho. Porque se eu achar que não tem problema, eu não preciso me arrepender. Arrepender de quê? Eu uso esse tema no sentido assim. Vocês olham quando uma pessoa faz uma coisa assim absurda? E a gente olha e fala, mas será que essa pessoa não tem vergonha de fazer isso? E ela não tem. Só sente vergonha quem tem vergonha. Quem não tem vergonha, não sente vergonha. A consciência é a mesma coisa. A pessoa faz uma vez, faz duas vezes. Gente, todo mundo tá vendo que ela tá fazendo errado, só ela que não tá vendo? Não. E não é por maldade, gente, é por falta de consciência. É por falta daquela posição do que é certo e do que é errado. Porque passe o tempo que passar, gente. Passe a evolução, os novos tempos, o que é certo e o que é errado. Agora, eu, quando fui criada, né, como todos nós, quando o Pai nos criou, Ele nos colocou a consciência de certo e errado, do bem e do mal. Está dentro das leis naturais, tá? Quando nós fomos criados, nós tivemos a noção do que é certo e o que é errado. Tanto é que quando a gente vai fazer alguma coisa que não está muito legal, tem uma luzinha que acende assim, fala ó. E a gente, por ser muito sem vergonha, a gente faz ó, só mais uma vez. E faz. Por quê? Porque ainda a gente não tem aquela noção da coisa, do quanto isso vai ser prejudicial às pessoas e a mim. Isso que a gente precisa entender. Hoje, eu acho assim, eu estou levando vantagem, eu estou sendo beneficiado, eu estou bem assim. Só que, na volta, vai ter um peso muito grande. E se eu chego no plano espiritual e olho essa minha programação e olho assim, falo, nossa, passei longe, hein? Passei longe do que eu tinha que fazer. Isso não significa arrependimento. Significa de eu constatar que eu não atingi a meta. Isso é muito claro quando a gente está encarnado, e também não somos diferentes quando estamos desencarnados, que a gente fica justificando cada atitude errada que a gente tem. Ou não? Tudo bom, Vera? Quantas vezes nós somos colocados, poxa, por que você fez isso? Por que você tomou aquela atitude? Ah, você não sabe, eu estava num estado de nervos, saí de casa, saiu tudo errado, na hora eu explodi mesmo. Eu nunca falo que eu sou desequilibrada. Eu sempre tenho que colocar uma desculpa para o meu desequilíbrio, ou para a minha atitude que vai contra o que é certo. Ah, você fez tal coisa. Mas a minha necessidade, olha, se você soubesse como eu estava precisando disso aí, e realmente eu peguei mesmo, mas eu não tinha de onde tirar, então eu sempre justifico. Então eu saber e eu olhar lá, não fiz nenhuma parte do que eu prometi fazer, ainda não significa arrependimento. Arrependimento é quando nós nos avaliamos no sentido assim, o prejuízo que isso causou às pessoas e a mim. Aquele prejuízo doído, aquele prejuízo que eu falo assim, não, eu não quero fazer isso nunca mais. Nossa, meu pai, nossa, aquilo tá me sufocando, nossa, como é que eu pude tomar essa atitude, como é que eu pude fazer isso? Eu tenho que melhorar, eu peço, imploro ao plano espiritual que eu venha acertar aquela situação. Eu peço, às vezes, até uma prova maior do que eu precisava, desde que eu conserte isso aí.
Isso é o primeiro passo para que a gente possa começar a crescer. Só que a aceitação vem do arrependimento. Quando eu me arrependo do que eu fiz e o plano espiritual me dá uma proposta de conserto para o que eu fiz, vai ser mediante o que eu provoquei. Certo? Então, eu machuquei, eu vou ser machucado, né? Eu enganei, eu vou passar pela porta do engano. Nessa situação, quando tenho realmente o arrependimento, eu não faço barganha. Eu falo, tá bom, então... E quando eu reencarno, eu sou uma pessoa resignada, naturalmente resignada. Dá para entender? É aquela pessoa, oi Eli, tudo bom? Que tem uma vida muito difícil, que tem provas físicas dolorosas, que tem provas sociais muito tristes e vive leve. Você olha para a pessoa e fala, como é que essa pessoa aguenta essa vida? Como é que essa pessoa não reclama? Ela está resignada, porque houve o arrependimento no plano espiritual e automaticamente houve a aceitação da prova que ela tinha que passar. E ela então consegue adquirir a resignação. E eu sempre falo, gente, isso é uma coisa que eu falo sempre, resignação não é entregar os pontos, não é deitar para ser tapete de ninguém. Oi Cris, tudo bom? Resignação é a pessoa levar a sua vida com aquela aceitação e lutando para que se melhore, mas sem revolta no coração. Por que comigo? Só eu não tenho sorte nessa vida, eu não fui feita para ser feliz, Deus esqueceu de mim. Isso não é aceitação. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira reclamando, ó dia, ó vida, isso não é aceitação. Isso é, eu reencarnei, até entendi o que eu fiz, tá? Pisei no tomate. Você aceita reencarnar? Fazer o quê? Aí eu volto, mas eu não concordei, eu não aceitei. E eu reencarno. Eu reencarno e vou levando aquela situação empurrada. E tem aquela situação de que eu não me arrependo. Aqui na próxima pergunta ele diz assim, e aquele que não se arrepende? Tem pessoas que não se arrependem? Tem pessoas que não se arrependem. O plano espiritual, quando a gente chega lá, mostra toda a ficha corrida nossa. Mostra toda. Evidentemente, gente, eu falo várias vezes que tem gente que está ouvindo pela primeira vez o jeito de eu falar, que eu sou meia rápida, metralhadora. Não é assim, eu vou desencarnar, pum, abrir os olhos espirituais e já está lá me mostrando, olha aqui o seu currículo. Não, vou passar pelo processo de recuperação, vou passar pela perturbação pós-morte, vou ser socorrido, vou estar em condições de se conversar. E aí nós vamos fazer os nossos acertos, os nossos ajustes, principalmente na hora da gente reencarnar. E nesse momento, por uma ausência total do bem, porque eu posso ter uma ausência do bem, aquela pessoa que só vive pelo mal, só vive prejudicando, essa pessoa mata sem dó, se for para tirar em pedacinho, tira pedacinho, sorrindo. Tem um monte de gente que ainda está nesse estágio. E ele não tem o arrependimento, é a total ausência do bem. Porém, o Espiritismo nos coloca a situação. Vai reencarnar várias vezes. Porque todos nós fomos criados para chegar à perfeição. Nós todos vamos ter que adquirir a posição do bem. Enquanto se não acontecer, nós vamos ter encarnações que vão apertando.
que vão dolorindo, que vai apertando, vai nos fazendo vergar pela dor, que não havia tanta necessidade quando a gente aceita as coisas pelo amor. Mas ele tem o direito de não aceitar. E quando ele tem que reencarnar e é colocado para ele, você tem esse ajuste, esse ajuste, esse ajuste. Não quero, não vou, não aceito. E ele então reencarna compulsório, como a gente já falou várias vezes, e ele então se revolta totalmente na situação. É aquela pessoa que tem a condição de piorar ainda a situação dela da última encarnação. Não regredir, piorar o seu sofrimento e as suas provas. Mas ele vai ter o ajuste dele assim que ele, através do sofrimento, se curvar às leis de Deus, porque todos nós temos que seguir a mesma lei, a lei do amor. Sem ela, nós não vamos vencer os obstáculos da nossa existência. Bom, então, para que serve o arrependimento? Para trazer a leveza para as nossas provas, para os nossos acertos nas próximas encarnações. Quando nós nos arrependemos, aqui está. Qual é a consequência do arrependimento ainda encarnado? Olha que legal. Aqui ele pergunta, ele fala que eu não preciso me arrepender só quando eu desencarnar. Eu posso avaliar as minhas atitudes e me arrepender. Poxa vida, que atitude lamentável que eu tive. Eu não sei, estou mal, estou me sentindo muito mal com o que eu fiz. Eu sofro com aquela situação, eu perco até noite de sono com aquela situação. E eu não me aquieto enquanto eu não resolver essa situação. Agora, o que ele alerta aqui é que nem todo mundo tem tempo de refazer a estrada, né? Nem todo mundo tem tempo de refazer a estrada. E o arrependimento que eu estou falando aqui, gente, não é assim, aquele arrependimento, parece tomar um golinho de água. Eu me arrependo de não ter estudado. Eu me arrependo de não ter passeado tanto. Eu me arrependo de não ter feito tal coisa. Não é esse arrependimento, assim, arrependimento do que a gente deixou de fazer e tal. Não, é arrependimento no sentido do exercício do bem. Aquela posição que às vezes a gente toma, a pessoa nos fez um mal, nos caluniou, e a gente naquele momento toma uma atitude intempestiva que vai de encontro ao prejuízo daquela pessoa também. A gente, às vezes, uma pessoa nos conta um segredo, é muito comum, né, quando a gente é muito amigo, um conta um segredo, uma coisa do outro, e quando a coisa não está tão boa na amizade, a gente se desentende, você pega e joga no ventilador aquele segredo daquela pessoa. Isso é uma atitude que pode destruir uma família, pode destruir uma pessoa. A gente pode levar uma pessoa ao suicídio. E aí, é o que eu digo, nem sempre dá para ter o arrependimento. É melhor que a gente tomou atitude, não teve como conter essa sua índole, aquela coisa intempestiva que nós temos dentro de nós, porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos espíritos totalmente imperfeitos ainda, por isso que estamos por aqui. E eu tenho atitudes desse jeito, mas na hora eu preciso avaliar, parar, não querer ter sempre a última palavra, a razão, não passar do ponto, tem coisa que pode pensar, não pode falar, nós precisamos pensar direitinho, porque palavra verbalizada, atitude realizada, depois a gente precisa trabalhar para consertar. E ainda feliz daquele que consegue consertar enquanto está aqui. E às vezes não depende só de mim. Porque se eu solto um segredo, que eu acabo com a vida da pessoa, eu estou usando um exemplo, tá, gente? E vocês acham que eu vou
me arrepender e bater na porta da pessoa e falar assim, olha, sabe, fulana, essa noite eu pensei bem, eu não podia ter feito o que eu fiz com você. Ela vai abrir a porta? Ela vai me abrir o braço e falar assim, eu te entendo, eu sei que você fez numa hora que você estava com raiva, fica tudo tranquilo. Isso vai acontecer assim? Então, eu preciso esperar que essa pessoa esteja pronta para me entender. Eu preciso trabalhar o arrependimento verdadeiro dentro de mim, me colocar naquele lugar daquela pessoa para ver o tamanho do estrago. Quer dizer, eu tenho noção do tamanho do estrago. Essa situação de falar assim, eu imagino que você está passando, a gente não imagina coisa nenhuma. Isso é conversa de velório, entendeu? A gente fala assim, eu imagino que você está passando. Não sabe, porque não passou. A gente só sabe quando passa. Então, nessa posição, é olhar verdadeiramente o tamanho do estrago que eu fiz naquela vida daquela pessoa e tentar devagar, consertar, conquistar, cicatrizar aquela ferida enquanto estamos encarnados. Para quê? Para que essa pessoa não vire depois o meu inimigo. De amigo, viramos poucos amigos e acabamos virando inimigos. E às vezes inimigos para algumas encarnações. Então, olha como nós precisamos ter muito cuidado com a nossa atitude e o nosso instinto. Isso é muito importante, que a gente se conheça. Até onde você chegaria? Até onde eu já cheguei? A que absurdos já passou pela minha cabeça? Porque tudo está dentro de mim. Ninguém influencia ninguém. Ninguém faz a cabeça de ninguém. E fizeram minha cabeça. Gente, a gente só faz a cabeça, só fazem a nossa cabeça do que a gente permite. Eu nunca vi ninguém falar para mim que está viciado em fazer caridade. Olha, eu não durmo se eu não praticar 10 caridades por dia. Nunca vi. A gente vicia no que a gente gosta, a gente é influenciado no que a gente gosta e a gente toma a atitude que a gente quer, né? Mas, então, para mim saber até onde eu posso ser acionado nessa questão, eu preciso me conhecer. E me conhecendo, eu vou saber até onde eu posso chegar. Pelo menos ter uma noção. Porque eu também não sei na hora de uma coisa intempestiva se eu consigo fazer tal coisa ou não. Eu sempre falava que se um dia um bandido entrasse na minha casa, Deus o livre e guarde, que ele não ia gastar uma bala, porque eu caía dura e preta. Eu enfrentei o bandido, conversei com ele 1h30, persuadi ele a não fazer nenhum mal a ninguém e dei o que ele queria e ele foi embora. Desmontei depois. A gente não sabe qual é a nossa reação, né? Por isso que eu falo, vamos tentar nos conhecer, apesar de que a fundo, na atitude, ninguém sabe que vai estar. Agora, eu sempre falei brincando, né? Eu tenho certeza que hoje, mediante as encarnações que eu já tive, eu jamais tiraria a vida de alguém. Aí, houve uma notícia de uma família que foi assaltada e tentaram estuprar uma neta deles. E o avô, acabou matando o bandido. E eu falei, nossa, numa situação dessa, talvez eu faria isso também. Mas essa situação, é o que eu estou dizendo, é de um extremo. É de um extremo. Eu não fico alimentando, não, se passar, olhar para mim, eu mato. Não, eu preciso olhar o que eu tenho de instinto de defesa e o que eu tenho de maldade ainda dentro de mim. Porque eu preciso trabalhar isso. Para quê? Para que eu possa fazer com que o bem seja maior dentro de mim do que o mal. E sempre com muita consciência. Com muita consciência. Às vezes eu solto uma palavrinha assim meia jogada no ar para entender outra coisa. Eu sei o que eu fiz.
Tipo, joguei o verde para colher o maduro, né? Por que eu não cheguei e perguntei direto para a pessoa? Isso é malícia, isso é uma coisa de traquinar, de olhar, vamos dizer assim, trabalhar por trás. Então, todas essas coisas eu preciso olhar e falar, se fosse comigo, tudo bom, Pedro? No sentido da maledicência, é uma coisa que prejudica muitas as pessoas. Todo mundo brinca, isso já virou refrão de família, né? Gente, tô indo embora, tá? Podem começar a falar de mim. Porque as famílias fazem isso. E nós fazemos isso. Agora imagina assim, se eu estivesse atrás da porta. Eu saio, né? Eu saí. O pessoal pensou que eu saí e eu fiquei atrás da porta. Quando eu olhasse para a turma e falasse assim, ah, danadinhos, é isso que vocês estão pensando? Como ficaria a cara das pessoas? Ou se fosse eu que tinha feito, a pessoa voltasse para trás, como ficaria a minha situação? Só pedir desculpas? Então, não é vantagem, gente. Nós não temos benefício em alimentar o mal dentro de nós. Vamos chorar mesmo internamente, vamos nos castigar emocionalmente quando nós tivermos essa atitude. Não essa de chicotear o corpo, não, é de mastigar a alma mesmo, pegar essas imperfeições nossas e trabalhar, nos arrepender, nos envergonhar de ainda termos essas atitudes, sem mortificação. Eu brinco muito que a gente precisa assim olhar numa análise profunda, quantos defeitos eu tenho, os que me prejudicam, assim, os que mais me prejudicam. Começa a trabalhar 1, 2, se numa encarnação a gente vencer 2, a gente já está numa boa estrada. Agora, eu posso esperar chegar no plano espiritual para ver o que eu fiz. Mas será que a gente não tem inteligência suficiente para olhar quando a gente machucou alguém? Quando a gente fez uma crítica destrutiva? É só olhar no rosto da pessoa, gente. A pessoa chega livre, leve e solta, fala, olha, consegui comprar o meu carro, que legal, eu tô tão feliz, não sei o que, venha ver. Aí você sai lá, o carro não é aquelas maravilhas, você fala assim, nossa, essa lata velha vai te dar um trabalho. Você olha na cara da pessoa, você já sabe o que você fez. E a gente ainda, por pura maldade, a gente continua falando. Vê que a pessoa às vezes está no chão e a gente fala assim, não, se você tivesse falado comigo, eu teria colocado para você, eu teria arrumado um negócio melhor para você. Poxa, vamos olhar, vamos observar. De repente, oi William, diz que você está me assistindo aí, que gostoso, meu lindo. De repente você se sente sozinho, sabe? E a gente ainda tem o direito de falar assim, ai, eu sou tão só. Nossa, as pessoas não ficam perto de mim, quase não me visitam. Tal. Dá uma analisada, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa positiva, sem falsidade, tá, gente? Ai, amiga, ai, que bom. Não, sem falsidade. Precisamos olhar para nós. Para isso nós precisamos nos conhecer. E para isso a gente precisa ouvir muito a parte do coração, da consciência. É legal? Eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo feliz com essa atitude. E essa atitude é uma atitude do bem. Vamos em frente. Vamos em frente. Eu estou às vezes feliz pelo que eu consegui, mas as pessoas em volta estão muito tristes com a minha atitude. Dá uma olhadinha. Para que a gente não chegue no plano espiritual perdendo todo esse tempo
para ter que recomeçar. Quanto menos lágrima a gente fizer derrubar, menos lágrima a gente vai ter que secar. E aí a gente pode progredir, a gente pode caminhar, a gente pode seguir. Isso que a gente precisa ver. Se nós pegarmos as nossas atitudes positivas e alimentarmos ela, procurar o prazer que ela nos dá, a leveza que ela nos dá, e quando chegar realmente uma atitude que não é legal, a gente consertar de coração e tentar ao máximo não repetir, nós estamos utilizando do arrependimento verdadeiro para fazer a trajetória ao contrário. E ainda temos que vibrar muito para aquelas pessoas que a gente prejudicou não estejam refratárias a nós, porque elas vão perder a confiança. A amizade trinca, não vai ser a mesma, mas não precisa ser inimigo. O plano espiritual aqui fala: oi Fátima, tudo bom, linda? Ele fala assim, essas pessoas que praticam o mal, um dia elas vão melhorar? E o Livro dos Espíritos nos responde: todos nós fomos feitos para sermos felizes. E todos nós precisamos progredir moral, espiritualmente. O Pai não tem pressa, não tem pressa. Quantas encarnações precisar, nós vamos ter. Essa situação de outros lugares falarem, esse espírito vai ser levado para as profundezas do inferno e lá vai ficar, por espiritismo isso não existe. O mal é aquele que tem o desconhecimento do bem. Ele ainda não experimentou. Ele ainda não conheceu. Por isso ele pratica o mal. E ele tem a oportunidade, através das encarnações, a conhecer o bem. A sentir o gostinho do amor por alguém. E aí começar a puxar aquela cordinha lentamente para ele chegar a deixar o bem sobrepor sobre o mal. Todas as vezes que a gente vê um resgate doloroso com pessoas sendo sequestradas e tudo mais, a polícia vai atrás de uma mãe, traz a mãe, traz o pai, traz a avó, que interceda, alguém que ele ame. Então, mesmo essa pessoa, ela já tem um fiozinho. E como a gente diz, que seja lento, mas que seja sólido, que seja conquistas. Porque a partir da hora que você conquistou aquele benefício, aquele lado bom para você, você não retrocede mais. Quando a gente realmente conseguir ser bom, mesmo que a gente tenha oportunidade de fazer o mal, a gente não vai achar vantagem, a gente não vai achar prazer em fazer aquilo. Porque através do arrependimento de já ter feito, eu faço um balanço do quanto foi prejudicial, não quero mais fazer isso e hoje já não consigo fazer mais. Não quero fazer mais. E é onde que a gente conquista essa condição mais leve, mais feliz. Algumas pessoas dizem assim, Ângela, você disse que ser bom, você é mais feliz. Mas muita gente faz a gente de tonto, porque a gente é bom. E eu falo assim, gente, não é porque as pessoas às vezes me acham tola, que eu vou ter que provar para elas que eu não sou. Eu não preciso ser tolo para ser bom. E eu não preciso
ser agressivo para satisfazer o que os outros pensam. E se a gente colocar a posição de Jesus, que é o nosso exemplo maior, que a gente fala tanto e exerce tão pouco, apesar de tudo que estava contra, apesar de todo o mal que foi feito a ele nunca fez o mal para provar a todos nós que ele era o Filho do Pai Criador. Como todos nós, mas ele era o Filho escolhido para trazer o ensinamento para a gente. Quem saiu ganhando com isso? Nós, que estamos aqui há mais de 2000 anos catando coco, como a gente brinca? Ou Cristo, que voltou ao seu estado de angelitude e está fazendo o trabalho dele incessantemente maravilhoso, como ele faz? Alguma pergunta, gente, sobre o arrependimento? Alguma pergunta sobre o estado do arrependimento? Alguma coisa que ficou em dúvida? Se vocês tiverem algumas coisas mais que quiserem saber, gente, eu hoje coloquei a pergunta do Livro dos Espíritos, do 190 a 194, tá? E a gente vai pegando, assim, esses capítulos para que a gente possa ir estudando e estudar o Livro dos Espíritos em grupo, né? Como vocês estão aí, eu aqui, é mais fácil. A gente pega 2, 3 questões e a gente vai esmiuçando, porque vai abrindo um leque das possibilidades que o Mestre amado Jesus e a equipe espiritual quis nos trazer através da codificação. Tá ok? Nenhuma pergunta, gente? Eu fico muito feliz de ver vocês aí, o rostinho de cada um. Espero que na próxima semana a gente esteja junto de novo e eu vou preparar um tema gostoso também para trazer para todos, tá bom? Voltando a falar para vocês, a nossa casa está aberta de terça e quinta às 20 horas, sábado às 15 horas. Quem quiser emprestar um livro, quem quiser levar alguma coisa de doação para os nossos assistidos de mantimento, quem quiser ouvir o Evangelho, tomar um passe, vai ser muito bom encontrar com vocês lá, tá ok? Avenida das Saudades, número 104, Centro. Um beijo gostoso e nós vamos fazer o encerramento da noite. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos, de podermos estudar o Livro dos Espíritos, onde tem todo um roteiro de felicidade, de trabalho, de aperfeiçoamento espiritual, onde nós podemos trilhar os nossos caminhos mediante a espiritualidade maior. Agradecemos a Jesus, a equipe de Razim, os mentores amigos que aqui estiveram, e que possa levar um pouco de paz, um abraço bem carinhoso a todos. Um beijo grande, fiquem com Deus, até quarta-feira que vem.